Oi gente, eu sou a Flávia do blog do Instagram All We Need Is Travel e hoje nesse vídeo a gente vai falar como foi viajar sozinha na Tailândia. Bom gente, primeiro eu quero dizer pra vocês que eu amei a Tailândia. Eu sabia que eu ia gostar muito, mas eu acho que superou todas as minhas expectativas. Eu realmente fiquei apaixonada e eu quero muito voltar. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu fui sozinha. Se você quiser ver um pouquinho da minha viagem, eu vou colocar aqui na descrição os links dos meus destaques lá do Instagram, para vocês poderem ver. E também vou colocar os links dos posts do blog sobre a Tailândia que eu fiz também. Eu amei muito a cultura da Tailândia, eu achei muito enriquecedor, principalmente porque é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né? Eles vivem de maneira muito simples, eles têm um rei, eles têm templos, eles são budistas, então eles seguem outras filosofias completamente diferentes da gente. Fora também a questão da gastronomia, que é completamente distinta também. E eu fiquei também encantada com as belezas naturais do país, né? Porque eles têm praia, tem cachoeira, tem ilhas, tem muita coisa linda mesmo. Vocês já devem ter ouvido, né? As principais são Phi Phi, Krabi, Koh Phangan, Koh Tao. Então eu recomendo muito que vocês, se vocês forem planejar essa viagem para Tailândia, que vocês coloquem o mais tempo possível. Eu sei que às vezes a gente tem só 30 dias de férias ali e quer colocar outros países, mas dá bastante tempo para Tailândia mesmo, porque eu recomendo muito que vocês visitem todas as partes do país, porque muita gente acaba ficando ali em Bangkok, no sul das praias, mas o norte da Tailândia, ali Chiang Mai, Shanghai, também tem muita coisa legal para oferecer. Mas vamos falar sobre a minha experiência viajando sozinha na Tailândia, que eu sei que muitas mulheres se preocupam, se é seguro, o que eu achei, como é que são as pessoas, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, em relação à segurança, eu achei super tranquilo, gente. Tanto em relação a meus bens materiais, né, de ser assaltada, coisas do tipo, quanto em relação ao assédio das pessoas, dos homens principalmente, né. Em relação aos bens materiais, eu não presenciei nenhum tipo de assalto, eu não ouvi história nenhuma, então é bem tranquilo. E eu, um pouquinho antes de ir pra viagem, eu gosto muito de estudar um pouco sobre a cultura, a religião do destino que eu tô indo. Eu li alguns livros sobre budismo e eu aprendi que tem a questão do karma para essas pessoas influencia muito a vida delas, as atitudes dela. Então o karma é muito aquilo que você leva para outras vidas, né? Eles acreditam nisso. Então se você fez uma coisa errada aqui, você vai ser prejudicado na próxima. Então eles levam muito isso a sério. Então isso tem muita influência com as atitudes deles lá. Então eles devem pensar assim, né? Não vou fazer nada de errado porque eu não quero voltar prejudicado na próxima vida. Em relação ao assédio de homens, eu não sofri nenhum, acho que nem de gringo eu sofri, mas de tailandês eu não sofri nenhum mesmo, eles nem reparam na gente passando, a gente pode estar de shortinho, pode estar de vestidinho, de biquíni na praia, eles não estão nem aí, eles são muito respeitosos. Então você, mulher que está pensando em ir pra Tailândia, mas está com medo porque não sabe se vai ser seguro, pode ir tranquila, gente. Eu fui em ilhas mais vazias, assim, andei à noite, lugares desertos, coisa que eu geralmente não faço muito viagem solo, e eu achei super de boa, não passei nenhum tipo de problema. Em relação à estrutura, que eu sempre gosto de falar isso quando eu falo de viagem solo, principalmente para quem ainda não tem muita experiência em viajar sozinha, ou até não tem muita experiência em viajar para fora, eu sempre gosto de analisar a questão da estrutura do lugar. Então eu costumo dizer que eu acho que a Europa é um continente maravilhoso para quem quer iniciar a viajar sozinha. Por quê? Porque é muito bem estruturado, tem metrô, tem trem, tem sinalização, você consegue uma comunicação mais fácil. E isso ajuda a gente na viagem solo, porque a gente acaba não se perdendo, a gente consegue se virar mais fácil e a gente ganha confiança com isso. Em relação à Ásia, né, nessa parte da Ásia, Sudeste Asiático, a estrutura não é muito boa como é na Europa, por exemplo. Com exceção de Bangkok, que eu achei bastante sinalizado e tudo mais, mas quando você desce ali para as ilhas ou até vai para o norte, a sinalização não é tão boa, eles não têm tanta estrutura. Então isso pode ser um pouquinho dificultador para você que está viajando sozinha e não tem muita experiência. Mas eu não estou de maneira nenhuma desencorajando vocês, eu acho que vocês têm que ir, vai ser um pouquinho mais desafiador e eu trago algumas dicas assim, para esse tipo de viagem se você não tem muita experiência.
que é se organizar muito ali naquele planejamento, ter noção de todas as informações. Então, por exemplo, eu chegava em Bangkok, eu já sabia o transporte que eu ia pegar, eu já sabia o número, eu tinha anotado ali o endereço certinho, eu tinha pesquisado bastante, fiz um planejamento bem redondinho para eu evitar os perrengues. Também gosto de dizer que eu uso muito a minha intuição em viagem solo, então principalmente lugares que não tem tanta estrutura assim, é essencial que você escute a sua intuição. Em relação à língua, que eu sei que também é a preocupação de muita gente, eles lá não falam muito inglês, né? E quando eles falam, o sotaque é um pouquinho forte, às vezes é difícil de você entender. Mas dá tranquilamente pra você viajar se você não falar inglês, gente, porque eu falo inglês, mas eu muitas vezes não conseguia me comunicar com eles em inglês porque eles não entendiam, então eu vivia à base também de mímica, principalmente para negociar com mototáxi, com um barqueiro. Então era mímica, era escrever, era apontar e tudo vai dar certo. Então se você não fala inglês ou se você fala só um pouquinho, pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, sobre os hostels, que eu sei que muita mulher que viaja sozinha acaba preferindo esse de meio de hospedagem, porque é uma das formas da gente conhecer gente, né? Juntar aquele grupo da galera. Lá na Tailândia tem hostels excelentes, de qualidade maravilhosa. Eu fiquei realmente impressionada. Tem hostels muito legais e com preços muito acessíveis. E onde eu fiz muitos amigos, gente. Eu acho que a Tailândia, o Sudeste Asiático de uma forma geral, ele atrai pessoas que têm uma vibe muito maravilhosa. A galera tá lá pra se divertir, sabe? Tranquilo, então você conhece muita gente bacana, você se diverte, é um astral realmente surreal. Eu acho que esse astral ali da Ásia já naturalmente, acho que pela própria vibe do lugar já é diferente, mas eu acho que para as próprias pessoas que também vão, elas já vão com essa mentalidade mais relax e fica tudo muito incrível. Então é isso, gente, me conta aqui nos comentários se vocês já conhecem a Tailândia, o que vocês mais gostaram de lá e se vocês ainda não conhecem, se vocês têm vontade de conhecer. Não se esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque tem muitos vídeos legais vindo por aí. Se você ainda não me segue lá no Instagram, também aproveita e me segue lá no allyouneedtravel.br e não tô indo viajar sozinha. Eu vejo vocês na semana que vem e todo dia lá no Insta. Um beijo!